Como joga o Green Bay Packers? O time mais jovem da NFL, tanto na temporada passada quanto para 2024, chega assim com bastante moral para esse ano, vindo de uma temporada muito positiva, com playoffs, com vitória assim acachapante nos playoffs também contra o Dallas Cowboys. Então, o experimento de Jordan Love já deu certo, né? A gente viu ano passado o que o Love fez com essa equipe, o upgrade que foi ter essa versão mais jovem do Love comparado com a versão já mais velha do Aaron Rodgers. Então, assim, realmente as expectativas estão bem altas para o Green Bay Packers essa temporada, só que ainda tem algumas coisas para serem resolvidas. Por exemplo, a defesa, né? A defesa ela teve seus pontos negativos ali, assim, bastante problema, principalmente na secundária. Então, vamos ver se as mudanças que foram feitas nessa off-season vão gerar impacto positivo, né, para a unidade defensiva de Green Bay em 2024. Tá? Vamos lá, falando então de como foi a off-season, né, dos Packers. A gente teve o Joe Barry, coordenador defensivo, saindo, ele assim, muito criticado e com razão, né? Assim, é uma defesa que não falta tanto talento assim, tem nomes muito legais, a gente vai comentar mais tarde no vídeo sobre isso. E assim, ele fez um trabalho péssimo, essa é a realidade. Foi um trabalho muito ruim. Se vocês estiverem ouvindo os cachorros agora, eu peço perdão, mas eu não tenho muito como controlar, eles não são meus, são do vizinho. Mas, assim, péssimo trabalho do Joe Barry, e agora eles trazem o Jeff Hafley, né, que é ex-técnico de Boston College, que até teve, assim, algo positivo, assim, teve temporadas positivas, ele principalmente do lado da defesa de BC. Então, assim, vai ser interessante ver como ele vai implementar a sua nova defesa aí para 2024, para essa unidade dos Packers. Poucas mudanças no elenco como um todo, né? Falando principalmente da parte titular ali. Vem o Josh Jacobs, né? Running back para ser o running back 1, e vem o Xavier McKinney, que vai ser um upgrade gigantesco, né? Assim, e a gente tem a saída do David Bakhtiari, que é uma lenda pro time, talvez até tenha sua jersey aposentado, porque ele realmente assim, foi um tackle muito sólido por muito tempo, mas as lesões acabaram com a carreira dele, assim, nessa parte final. Então, um jogador muito bom, lesões quebraram ele, então não tem muito o que fazer. Quem mais saiu? O John Runyan saiu também, é um guard que não tinha tanta... não tinha tanta constância, não era muito bom, então sem problemas aí com a saída dele. O Aaron Jones sai, né? Então a gente tem essa troca, né, em Green Bay do Josh Jacobs pelo Aaron Jones. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso quando a gente chegar nos running backs. E também tem a saída do Darnell Savage, que eu tenho certeza que a grande maioria dos torcedores dos Packers que estão vendo isso aqui comemoram muito, porque foi o pior ano do Darnell Savage de longe, e assim, eu me surpreenderia se ele tivesse mais uma chance como titular no NFL, porque realmente o que a gente viu ano passado foi tenebroso. No draft, eles trouxeram umas peças interessantes aqui, eles tinham muito volume no draft, e eu tive a avaliação na época e continuo tendo que, assim, eles fizeram um trabalho ruim de trazer valor para essas picks. Então eles trouxeram o Jordan Morgan, que deve ser titular, inclusive na vaga do running. O Jaren Cooper, né, que deve ser linebacker titular. O Javon Bullard, que também deve ser safety titular. E o Marshawn Lloyd, que ele vai entrar nesse comitezinho aí de running backs, caso haja um. Tá? Mas, assim, mesmo assim, eu acho que eles conseguiriam nomes melhores para quase todas essas picks, então fica um gosto meio amargo, apesar de serem 3 titulares e um cara que provavelmente vai ter um volume ok, tá? Beleza, comissão técnica, né? A gente tem aí na parte do ataque o Matt LaFleur como técnico principal e o Adam Stenavich, que é o coordenador ofensivo, mas o Matt LaFleur é
o cara, né, do ataque, e assim, difícil falar mal desse ataque, né, assim, mesmo com peças muito jovens, mesmo sem um wide receiver de elite, eles conseguiram ter um ataque aéreo muito explosivo mesmo, sem estrelas nenhuma, assim, talvez tirando o Jordan Love, que se tornou uma estrela na temporada passada, foi assim, realmente uma surpresa, assim, a gente vê tantos jogadores que não tinham tanto hype se darem bem nesse ataque. A gente até vai conversar muito sobre como que esse volume vai chegar, né, para os recebedores em 2024, quem que talvez ganhe um target share maior ou menor, enfim. Assim, muita distribuição nos targets, assim, tem bola longa, tem bola média, tem bola curta, assim, é muito bem distribuído, é um ataque que é difícil de você entender o que eles estão querendo fazer se você é um coordenador defensivo, então fica muito difícil de você prever a ação do ataque, né? E assim, aí obviamente fica muito mais difícil. A gente viu isso no jogo contra os Cowboys, né? No Wild Card. Vocês podem dar uma olhada ali nos highlights ou até na tape completa daquele jogo que, assim, a defesa estava perdidinha, não tinha o que eles fazerem, né? Enfim, e agora a gente tem, como coordenador defensivo, né? A gente tem o Jeff Hafley, né? Como eu disse, chega para assumir a vaga do Joe Barry. E ele já fez uma mudança de primeira, né? O Joe Barry, ele tinha o esquema, a formação 3-4 de base, ele trocou para 4-3, tá? E eu acredito que isso vai ser, isso vai trazer benefícios para a defesa dos Packers, principalmente por conta do estilo de outside linebacker que eles têm, que vai virar defensive end. Então, assim, eu acho que vai ser legal, tá? Acho que vai ser positivo. Ele foi também um técnico de defensive backs por mais de 10 anos, então ele sabe cuidar de secundária, e é realmente, como eu disse, o maior problema dos Packers. Então, assim, realmente eu tô bastante empolgado para ver como que ele vai mudar essa secundária, se ele vai conseguir extrair o valor de verdade que eles têm com os CBs e safeties atléticos que estão à disposição do time, ou se vai continuar na mesma situação aí se vai continuar na mesma situação que foi com o Joe Barry, tá? Então, muito foco em man coverage, que ajuda muito o Jaire Alexander, vai ajudar muito também certos nomes aí mais jovens da equipe, da secundária, e, enfim, com uma divisão com 3 ataques fortes, né? Principalmente, assim, o dos Bears e dos Lions tem 2 ataques muito completos e fortes, e os Vikings têm, assim, o Justin Jefferson, TJ Hawkinson, que podem atacar muito no fundo do campo, podem acabar com a sua secundária se ela não for de qualidade. Vai ser, assim, essencial essa melhora dos Packers na parte da secundária, se eles quiserem ganhar a divisão, se eles quiserem ir para os playoffs e terem uma run boa lá, tá? Beleza, vamos falar sobre o elenco, né? Assim, a gente precisa comentar o que eles fazem, o que tem na água de Green Bay para eles conseguirem pegar todo o QB que chega lá e transformar em um monstro. Então, assim, desde o Brett Favre, lá já faz mais de 20 anos, faz quase 30 anos, aí virou Aaron Rodgers, e agora é o Jordan Love. Então, assim, são 3 eras seguidas de QBs bem-sucedidos, né? Eu entendo que o Jordan Love teve ainda um espaço amostral muito baixo, né? Mas tudo que a gente viu no jogo dele parece, assim, mostrar que ele vai ser um excelente QB no futuro. Ele vai ser um dos melhores QBs da NFL. E, assim, tudo indica que ele é o cara. Ele é o cara desse ataque aéreo dos Packers. Então, um cara muito maduro, ficou 3 anos no banco, né? Mas, assim, um cara muito maduro, com arm talent excelente. Uma coisa importante, ele tem um poder de decisão muito legal, assim, 2 viradas no quarto período contra, se eu não me engano, foi New Orleans e os Chargers na temporada passada. Assim,
Ele é o cara, ele é o franchise quarterback desse time e ele provavelmente vai evoluir junto com esse elenco, né? Ele recebeu uma extensão, né? Recebeu uma renovação de contrato recentemente e virou o QB mais caro da história da liga, né? O jogador mais caro da história da liga em valores anuais. Enfim, se isso era realmente necessário ou não agora, é papo para outra história, mas eles pegaram e se asseguraram que eles vão ter o QB franchise deles por mais um bom tempo, tá? Então, tudo bem, eu não consigo julgar isso, não. Falando dos skill players, né? Agora a gente tem essa mudança de estilo na parte de running back, né? Porque sai o Aaron Jones, que é um cara mais dinâmico, um cara que corre mais o tackle, e vem o Josh Jacobs, que é um cara mais, assim, de corrida entre os tackles, corridas mais visando a força, quebrar tackles e tal, quebrar tackles na força. Ele até tem um bom jogo aéreo ali, mas ele nunca foi tão utilizado assim, apesar dele ter esse potencial e o skill set necessário para isso. Também tem alguns dropzinhos aqui e ali que eu não sou muito fã. Então, assim, eu considero um downgrade, tá? O Aaron Jones, apesar dele ser velho, bem mais velho do que o... Não sei se ele é bem mais velho, mas ele é mais velho que o Josh Jacobs. Ele traz mais para esse ataque de Green Bay, sempre trouxe, e vai ser interessante entender como vai ser quem vai substituir esse cara dinâmico no ataque dos Packers, e por isso que eu até mencionei o Marshawn Lloyd, que ele pode suprir essa função. Apesar de ele estar com o running back 3 ali no elenco, no depth chart dos Packers, atrás do A.J. Dillon, eu acho que o A.J. Dillon vai perder muito volume, porque, assim, tudo que o A.J. Dillon faz, o Josh Jacobs faz melhor. Então, assim, a menos que tenha uma lesão, eu vejo o A.J. Dillon tendo bem pouco volume, e até menos volume que o Marshawn Lloyd, que talvez seja um cara mais para situações claras de passe, entendeu? Um cara que o Aaron Jones conseguia fazer, uma função que o Jones conseguia fazer muito bem na sua época em Green Bay, né? Então, assim, vamos ver. É algo que eu tenho minhas dúvidas se vai funcionar ou não, mas, assim, não é o fim do mundo se eles tiverem ali uma situação pior ali na posição de running back, porque dá pra gente projetar uma evolução bem legal do grupo de recebedores como um todo, na verdade. Não só os wide receivers. A gente tem 4 wide receivers e 2 tight ends que são muito jovens, e qualquer um deles, a qualquer momento, pode aflorar e virar, assim, o cara desse corpo, né, de recebedores no total. Então você tem o Christian Watson, o Romeo Doubs, o Jayden Reed, o Dontavian Wicks, que muita gente subestima demais, mas ele é completaço, né? É um cara que só faltou volume para ele, porque é muito eficiente, muito eficiente. Então ele tendo uma maior porcentagem de snaps pode ser uma surpresa, cara, uma surpresa gigante, tá? Pra galera que não tem prestado muita atenção nele, tá? Não se surpreenda. Eu acho que, assim, qualquer um dos 4 jogadores, qualquer um dos 4 recebedores pode virar o wide receiver 1. Assim, o wide receiver 1 concreto desse time. Mas, assim, eu vejo ali o Jayden Reed talvez sendo o favorito. O Christian Watson, ele é meio uma incógnita, porque teve uma questão de lesão, uma cirurgia mais séria que ele teve que fazer agora nessa off-season. O Romeo Doubs foi o cara mais constante na última temporada, mas, assim, julgando por talento, ele, na minha opinião, é o que tem menos. Então, é um papo muito louco e realmente é mais, assim, uma projeção, né? Então, eu posso achar uma coisa, outra pessoa pode achar outra. Eu acho que quem vai ganhar mais snaps aí, quem vai ganhar mais targets, na verdade, é o Jayden Reed e o Dontavian Wicks. E eu acho que o Watson e o Doubs vão continuar recebendo targets, mas eu acho que vai ser um pouco menos. Eu acho que a gente vai ver um aumento no Reed e do Wicks e um decréscimo ali na parte do Doubs e do Christian Watson, tá? Mas, assim, mais uma vez, total projeção, tá? Sobre os tight ends, né, o Tucker Kraft e o Luke Musgrave, 2 calouros na temporada passada,
lesões e tal, mas assim, são dois caras muito talentosos, então eu consigo ver um salto de qualquer um dos dois. Eu acredito que o Luke Musgrave é mais talentoso e ele teve mais targets também. O Tucker Kraft é um cara mais, assim, ele é muito atlético, mas ele, assim, falta refino técnico pra ele, então talvez a gente veja ele florescendo mais tarde na temporada, ou talvez até em outro ano, ou talvez nunca. Mas se eu tivesse que apostar em um dos Tyrants pra realmente, assim, assumir essa posição de Tyrant 1, é o Luke Musgrave. Ele vai ser... Eu projeto ele sendo um cara bem sólido, tá, na posição. Ele tem tudo, tem todas as ferramentas pra seguir dessa forma e, assim, continuar aí sendo produtivo enquanto ele tá em campo. Mas tem que ficar em campo, tá? Falando sobre a linha ofensiva, assim... Eu não sei, eu digo que ela é mediana, sabe? Nas pontas a gente tem o Rasheed Walker, que eu nunca gostei, assim, desde a época do draft eu fui, assim, hater do Rasheed Walker. Eu não acho que ele é confiável, e continuo achando isso. O Zach Tom, pelo outro lado, né, pela direita, eu acho que é algo bem legal de se acompanhar, porque ele, desde a Arizona State, era um cara muito versátil, jogou em todas as posições e tá sendo bem sólido aqui como right tackle. Então eu acredito que ele vai ter mais uma temporada legal. O craque dessa OL é o Elgton Jenkins, o left guard, assim, principalmente no jogo aéreo, ele é muito, muito, muito bom. E ele também é versátil, então o Zach Tom e ele, assim, eles podem jogar em várias posições, o que é importante quando, assim, você tem lesões ou até gente que performando meio mal, talvez, assim, o Rasheed Walker não jogue tão bem durante essa temporada, eles decidam colocar o Zach Tom na esquerda e colocar alguém improvisado na direita. Enfim, as possibilidades são infinitas aí. Assim, o Josh Myers é o elo fraco dessa OL de verdade. O center, assim, cedeu 5 sacks como center, assim, é realmente difícil. Ele precisa melhorar essa temporada, senão vai ser a última dele como titular. E o calouro Jordan Morgan, né, como eu falei, draftado na primeira... na primeira escolha, né, dos Packers, né, no finalzinho da primeira rodada. Cara, corpo e habilidade atlética ele tem, falta refino técnico pra ele, e inclusive por isso que colocaram ele como guard, porque, assim, ele, como tackle, até consegue jogar, mas eu acho que ele seria um limitador ali nesse momento, então talvez ele como guard ali, essas partes técnicas que faltam no jogo dele sejam menos exploradas pelos defensores adversários, né? Então, assim, eu entendo o move aqui de colocar ele como right guard, e assim, essa deve ser a OL titular do Green Bay Packers. Falando, indo pra defesa, né, agora a gente tem aí com essa troca de 3-4 a 4-3 da formação defensiva dos Packers, a gente tem muitos jogadores se beneficiando disso, mas principalmente o Lucas Van Ness e o Rashan Gary, que eles estavam jogando como edge de 3-4, né? Então eles estavam jogando mais afastados, né, da linha ofensiva, mais em direção à sideline. Só que, assim, eles são jogadores muito físicos e os dois conseguem ganhar da posição de defensive end. Então, colocar eles, assim, direto na frente do tackle é muito importante e, assim, vai ajudar muito contra o jogo terrestre, que, assim, foi realmente uma falha dos Packers no ano passado, né? Então, assim, o Lucas Van Ness e o Rashan Gary nem tanto, mas o Van Ness é muito bom contra o jogo terrestre e ele não estava conseguindo explorar esse potencial dele porque ele estava muito aberto. Eu passei a mão aqui, deve ter ficado tudo escuro. Eu me empolgo às vezes, tá, gente? Mas assim, ele tava ficando muito aberto e por isso ele não tava conseguindo, assim, atuar muito em corridas pelo meio, por exemplo, que a maior parte a maior porcentagem, né, das corridas são pelo meio, né, na NFL atual. Então, enfim, eu gosto da mudança, eu gosto do que isso vai fazer com o Rashan Gary, com o Van Ness e até com o Preston Smith. Ele fecha, né, essa rotação de defensive ends. Ainda tem, assim, o Colby Wooden, que também é um cara mais pro jogo terrestre, ou o Kingsley Enagbare, né, que talvez, assim, seja melhor
pra jogadas, assim, você sair no pass rush igual maluco, né? Talvez uma blitz ou uma formação mais pesada, enfim. Mas, assim, provavelmente a maior parte dos snaps vai ser entre os três, né? Entre o Preston Smith, o Lucas Van Ness e o Rashan Gary, tá? No interior da linha defensiva, você tem o Kenny Clark, que, assim, muito subestimado, excelente jogador, muito bom mesmo. Assim, ajuda muito contra o passe, ajuda muito contra a corrida, pressiona o QB, tackle for loss, assim, é um cara bem completão, assim, ótimo jogador. Só que falta alguém, entendeu? E assim, o Devontae Wyatt já tá indo pro 3º ano dele, e apesar de todo mundo ter achado que foi um steal na época do draft, assim, não tá aparecendo agora não, agora ele não mostrou a que veio, né? Então, assim, pode vir a ser um bust se não jogar bem esse ano. Talvez a transição para 4-3 também ajude ele, tá? Deixe ele um pouco mais livre, né? Para pressionar o QB, enfim. Mas, assim, falta um pouquinho de rotação também nessa parte interior da linha defensiva. Então, pode vir a ser um ponto a ser explorado pelos ataques adversários, tá? Falando sobre o resto, né? A gente vai ter o Adrian Cooper e o Quay Walker jogando praticamente o tempo todo, né? Como linebackers aí nesse 4-3. Tem muito níquel nessa formação no estilo de jogo do Jeff Hafley, muito níquel, então talvez a gente não veja tanto caras como o Isaiah McDuffie, né, quando, assim, para os casos onde a defesa estiver em base, ou assim, quando você tiver realmente com o níquel, provavelmente esse cara vai ser o Keyshawn Nixon, né, que ganhou o melhor retornador, aí, se não me engano, por dois anos seguidos, mas como níquel, assim, eu acho que ainda falta um pouco de talento para ele nesse aspecto do jogo, tá? Mas é um cara muito rápido, muito atlético, tá? Para CBs, né, a gente tem o Jair Alexander, como eu mencionei, é um cara muito sólido, um dos melhores CBs da liga. Pode não ter tido uma última temporada muito boa, mas assim, a defesa inteira não estava muito boa no último ano, então eu passo o pano, porque eu realmente gosto dele. Só que do outro lado, assim, tenso, bem difícil, assim, você tem o Eric Stokes, que da mesma forma que o Devontae Wyatt, assim, ele não mostrou a que veio, um cara super rápido, muito atlético, mas, assim, técnica nenhuma, sabe, então não gostei muito dele. E o Carrington Valentine também, que, assim, talvez seja um pouco melhor, mas nenhum dos dois passa nenhuma confiança, assim, vou ser muito sincero, não passa nenhuma confiança. Então, dos 3 CBs que vão ficar em campo normalmente, 2 são, assim, eles não passam confiança na posição. Então, o Jeff Hafley vai ter que fazer milagre, tá? Vai ter que melhorar bastante, vai ter que realmente utilizar o potencial, principalmente do Eric Stokes, né, porque tá lá. Enfim, na parte de safeties as coisas ficam bem melhores, né? Porque eles trocam uma dupla de safeties horrenda e trazem uma dupla bem legal, cara. O Xavier McKinney e o Javon Bullard, rookie, né? Eu acho que eles se encaixam muito bem e os dois têm potencial de playmaking absurdo. Então, tanto assim, playmaking de gerar turnovers como de gerar tackles importantes em blitz. Assim, eu acho que dá pra ser muito criativo usando esses dois caras. Então, assim, gosto da forma que eles remontaram essa parte dos safeties. Realmente é o único problema aí grande vai ser nessa questão de C-base e até na profundidade da posição aí no elenco. Então, assim, é um ponto de atenção muito grande. A expectativa aí do torcedor dos Packers é que o Jeff Hafley consiga, assim, fazer um milagrezinho e dar uma melhorada nessa parte do elenco, tá? Falando sobre as expectativas, né, assim, eu não vejo razão pro ataque não continuar evoluindo, sabe? Assim, todo mundo novo, a grande maioria dos jogadores são bem novos, a gente tem o Jordan Love que deve continuar assim, numa crescente, assim como os recebedores. A gente deve ter, assim, uma visão clara de quem vai ser o wide receiver 1 até o fim da temporada, eu espero. A galera do Fantasy, assim, pô, morre, né, de ver, tentar achar quem é o wide receiver 1 desse time, mas enfim. A defesa é uma incógnita pra mim,
Então, assim, eu fico com o pé atrás, mas eu gosto da contratação do Jeff Hafley, eu gosto das mudanças que ele fez. Então, assim, é uma incógnita, mas eu tendo pro lado positivo, tá? Mas, assim, pra mim o range de vitórias ali é entre 8 a 11 vitórias pros Packers e, assim, consegue, assim, ganhar a divisão, consegue ir pra playoff tranquilamente, consegue brigar, né, pela divisão, né, que a gente tem uma divisão bem, bem ferrenha aqui, então, assim, vai tentar com os Lions, vai tentar com os Bears ali, principalmente, mas, assim, eu tô, assim, bem empolgado para esse Packers de 2024. E é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido até agora. Deixa aí seu comentário. Se quiserem dar qualquer tipo de feedback aí, eu tô aceitando, porque, assim, primeira vez que eu tô fazendo isso. Então, muito obrigado mesmo de coração por terem visto até aqui o vídeo. E é isso. Um beijo, um abraço e até a próxima.